Olá, saudações geográficas. Eu sou o João Daniel Barbosa Martins. Eu sou geógrafo, licenciado e bacharel pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu sou mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela UDESC também. E hoje eu estou como doutorando no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, sob orientação da professora Rosemina Nascimento. Bom, gostaria de agradecer aos organizadores e professores pela proposta e espero contribuir com um pouquinho de conhecimento para que o universo aprenda mais um pouco sobre ele mesmo e desenvolva técnicas, né, de autocompreensão por meio da ciência. Então eu trago essa aula intitulada Cartografia, Interpretação e Criação de Mapas. Eu separei essa aula em 5 tópicos. O primeiro, intitulado Cartografia, Mapa e os Elementos de um Mapa. O segundo tópico, Coordenadas e Projeções Cartográficas. O terceiro, Semiologia Gráfica, Modos de Implantação Cartográfica e Variáveis Visuais. Quarto, bases de dados geográficos para análises espaciais. E 5, SIG, elaboração de mapas e práticas em ambiente analógico e digital. Eu vou tentar ser bem pontual e bem objetivo, porque é bastante coisa para caber dentro desses 20 minutos. Então, para começar, eu trago a origem etimológica da palavra cartografia, que é derivada de cartes, do grego, que é papiro, e graphen, que é do grego também, que significa escrita. Cartes e graphen, cartografia. E o mapa é derivado da palavra mapa do latim, que é tecido ou pano, provavelmente onde era feita essa cartografia, né? E a cartografia ela é o conjunto de técnicas científicas e artísticas para a elaboração de produtos cartográficos. E esses produtos cartográficos, eles exprimem temas da realidade para a compreensão de fenômenos espaciais, de temáticas ambientais, econômicas, políticas, demográficas, geomorfológicas, fenômenos atmosféricos, hidrológicos, migratórios, infinitos fenômenos espaciais podem ser mapeados, né, por meio das técnicas de cartografia. E eu trago aqui alguns mapas, né, que trazem, então, a aplicação dessas técnicas cartográficas para representar no mapa ou num plano 2D, né, um plano em duas dimensões, esses fenômenos que acontecem aqui no mundo físico, né, no mundo real de 3 dimensões. Esse mapa aqui é um mapa físico do Brasil e ele apresenta, então, diferentes modos de implantação. 3, basicamente, que são os modos de implantação, né? Que é o pontual, que são as capitais dos estados e dos países. O linear, que representa aqui a rede hidrográfica, limites entre os países, o limite náutico do Brasil. E o zonal também, né? Que são os polígonos, né? Ou as áreas. E eu tenho algumas, né, variáveis visuais. Cada um dos pontos aqui, capitais de estados, capitais de países, eles são diferenciados por pontos com simbologias diferentes. A malha viária, a hidrografia, a mesma coisa, os limites, a mesma coisa. E os polígonos também, eles têm então eles foram aplicados neles, né, variáveis visuais de cor para diferenciar cada um dos biomas, né, do país. Aqui eu tenho um outro mapa que apresenta também os 3 modos de implantação: pontual, linear e zonal, ou poligonal e diária. No entanto, aqui eu tenho uma demonstração de poder, né, que são os limites regionais aqui do Brasil, né? Então, esse mapa político ele traz as 5 regiões e uma diferenciação por meio da variável visual cor entre os polígonos, né? E também tem uma variável visual cor nas linhas, né? Então eu consigo ver em vermelho aqui a malha viária e em azul a rede hidrográfica, né? E essa variável visual cor entre os limites políticos, né? Entre as regiões políticas do país e dos estados, eu tenho essa variável visual cor, ela não representa intensidade, né? Então, não tem uma valoração de uma região ter mais alguma coisa que a outra, ser mais importante em algum aspecto do que o outro, ou apresentar mais manifestações de um fenômeno do que o outro, né? É apenas a diferenciação regional.
Diferente desse outro mapa aqui, aonde os municípios, né, os limites municipais aqui, os polígonos que constituem os municípios, eles são dotados da variável visual cor, porém elas apresentam um grau de intensidade, né? Então aqui do ocre indo para o laranja, quase vermelho ali, significa que esses municípios eles têm uma grande densidade demográfica, né, que é o título desse mapa. E as regiões que vão ali do amarelo para um amarelo bem fraquinho, quase branco, são regiões com pouca densidade demográfica, ou municípios com pouca densidade demográfica, nesse modo de implantação, né, zonal. E além disso, eu consigo observar também aqui uma toponímia, né, que é o nome dos estados, dos países. Consigo ver também que existem variáveis visuais em relação aos pontos, né, provavelmente a capital dos países e as capitais dos estados também. Além disso, né, uma variação de cor nas linhas, que representam a rede viária e a hidrografia do país também. Além disso, né, nesse mapa aqui eu consigo observar os paralelos e os meridianos, né, e uma distorção visual aqui nos paralelos e nos meridianos em função da projeção cartográfica utilizada, né, para a representação desse mapa aqui, para a utilização dessa informação espacial nessa escala, né? Provavelmente a plana ou azimutal, né, que dá essa distorção aqui nos paralelos e nos meridianos, o que preserva, né, um pouco da forma do nosso país. Lembrando que nenhuma projeção cartográfica preserva 100% a forma, né, porque as projeções, elas distorcem a forma 3D quando a gente transfere elas para o mundo bidimensional dos mapas, né, e das telas. Aqui eu tenho uma coleção de mapas, né, que é o mapa de migração e hierarquia urbana, que traz as metrópoles, as capitais regionais e os centros subregionais e o saldo migratório, né, entre essas regiões, que é um combinado, então, entre os modos de implantação pontual, zonal e linear e gráficos também, né? Então eu consigo ver aqui no gráfico quais são as regiões que têm o maior saldo migratório, quais são os centros, né, de migração mais intensos aqui do meu país. Bom, para o mapa ser um mapa, ele precisa ter elementos cartográficos básicos, né, como o título, né, que é do que se trata esse mapa, a escala, que é o tamanho desse mapa, né, a escala ela serve aqui para eu fazer tomadas de medidas métricas aproximadas, a orientação, que é para onde esse mapa aponta, né, como é que eu vou ler esse mapa, em pé, de cabeça para baixo, de lado, a legenda, que explica, né, como é que foi aplicada a simbologia, a semiologia gráfica, né, os modos de implantação, como é que eles foram implantados para representar a realidade. E aqui, cada um, né, dos pontos da legenda, eu tenho uma linha que representa o limite do estado e tem uma outra variável visual de intensidade, que ela é mais grossa, que representa o limite do país. Os pontos também, eu tenho esse pontinho aqui mais amarelo que representa a capital de estado, e esse ponto com uma estrela preta, né? Então eu tenho uma variável visual de forma aqui que representa a capital do país. E no modo de implantação zonal, né, os polígonos, tem a variável visual cor que distingue então uma região da outra. E eu preciso ter no mapa também a fonte, né? Da onde veio aquele documento, quem produziu aquele documento. Se eu quiser confrontar esse dado depois, de quem é que eu vou atrás? De onde que veio aquela informação? Bom, o mapa é interessante que ele tenha também a localização por meio das coordenadas geográficas, né? E essas coordenadas elas vêm dos paralelos e dos meridianos, são as coordenadas de latitude e de longitude. O Equador, ele é o meu paralelo zero, né? Então ele é um marco de referência, uma linha imaginária que passa aqui bem no meio da Terra e divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Se eu for me aproximando ao Polo Norte, ou sair do Equador e me aproximar ao Polo Sul, eu vou aumentar esses graus, né? Eu vou partir de zero, próximo ao Equador, até mais 90 ou 90 graus norte, e de zero até menos 90 ou 90 graus se eu for ao sul, né? 90 graus sul. E o mesmo acontece então com o meridiano de Greenwich, só que ele vai de zero
no meridiano de Greenwich, né, que é uma linha imaginária que liga o Polo Norte ao Polo Sul, até 180 graus leste, ou posso partir do meridiano de Greenwich, que é o meu marco zero, até 180 graus oeste, ou menos 180, né? A combinação desses dois valores me dão as coordenadas de todos os pontos na Terra. Agora, quanto às projeções, né? Dependendo da região a ser mapeada, é interessante utilizar mapas que trazem, então, é, uma menor distorção em função daquilo que eu quero representar. Por exemplo, a projeção plana ou azimutal, ela é interessante para representar países como a Austrália ou o continente antártico aqui, porque ele vai colocar o meu mapa, né, sobre o continente. Como essa porção continental, ela tem uma forma mais ou menos bem definida aqui, quase circular, eu vou conseguir preservar bastante dessa forma do continente. No entanto, quanto mais distante da onde passa o meu plano de projeção, mais distante da tangente aqui do meu plano de projeção, da onde eu estaria encostando aqui o meu mapa, maiores são as distorções. Outro exemplo disso aqui é a projeção cônica, né? Então, a projeção cônica, ela tangencia aqui o globo mais ou menos nessa região onde eu estou passando o mouse aqui agora, que seria mais ou menos aqui, ó, onde se encontra ali os Estados Unidos, Canadá, o continente europeu, a Rússia. Então, essas regiões aqui, elas preservam um pouco da forma. Então, quanto mais distante eu estou da onde o meu cone, né, do meu plano de projeção tangencia o globo terrestre, maior é a distorção. Quanto mais próximo do plano de contato do meu plano de projeção, menor é a distorção. Então, aqui a Europa, olha só como a forma dela está bem preservada. Diferente aqui do continente sul-americano, do continente africano, né? Ali do sul do continente africano, bastante distorcido, em função desse tipo de projeção. O mesmo acontece, então, na projeção cilíndrica, né, de Peters, né, de Mercator também, que são duas projeções bem famosas. E próximo da onde o plano de projeção tangencia aqui a forma do globo terrestre, a forma ela permanece mais ou menos preservada. Diferente, né, das áreas mais afastadas do meu plano de projeção. Então, ao norte e ao sul do globo terrestre, aqui nesse planisfério, eu vou ter bastante distorção, né? A gente acabou de ver que a Antártida, ela não é assim, a gente acabou de ver que a Groenlândia ali e essas porções mais setentrionais, elas não são assim também. Bom, agora partindo já para o terceiro ponto, a semiologia gráfica, modos de implantação e variáveis visuais. Eu já dei várias pistas fazendo pequenas análises dos outros mapas. É, essa tabela, né, ela vem do Martinelli. As referências, né, elas estão no documento que acompanha essa videoaula. Elas apresentam, então, os modos de implantação, pontual, linear e zonal, e as variáveis visuais, né? Eu posso variar o tamanho, posso variar o valor, posso variar a granulação, a cor, posso variar a orientação e a forma para representar diferentes fenômenos espaciais, né? Então, a combinação dessas variáveis visuais e dos modos de implantação juntas, né, elas conseguem trazer muito da realidade, conforme, né, o tema, né, e a leitura da pessoa que está fazendo, né, esse processo de cartografia. E elas têm algumas propriedades perceptivas aqui, né, dissociativa, associativa, seletiva, ordenada e quantitativa. O nosso olho bate aqui e consegue ver, por exemplo, né, nessa região que eu tenho uma diferença de grau de intensidade entre as cores, né, e o mesmo pode se repetir aqui para granulação, mas aí eu tenho que ver, né, se as propriedades perceptivas elas permitem isso, né, esse tipo de associação, né? Essa daqui da cor, ela permite eu fazer associação, permite eu selecionar. Aqui tem uma diferença gritante de cores, né? Então, o que está sendo plantado aqui, digamos que são meios de cultura, é muito diferente do que está sendo plantado no polígono do lado.
Diferente desse outro aqui onde eu estou passando o mouse agora, que eles todos fazem parte de uma mesma gama de cores, né, com uma intensidade diferente, são cores quentes, né? E no tamanho aqui, no valor e na granulação, também eu posso fazer essas mesmas associações. Bom, agora eu vou passar para o nosso ponto 4, que são as bases de dados geográficos para análises espaciais. As imagens históricas, né, elas servem muito para a gente fazer o acompanhamento e a evolução da paisagem e das cidades, né? Um repositório bem interessante é o acervo digital da Biblioteca Nacional, está disponível. Esse aqui é a carinha do acervo digital, a gente já vai brincar um pouquinho com ele, fazer uma consulta, um exemplo de consulta. E aqui um produto, né, histórico que eu achei ali dentro da plataforma. Uma coisa interessante, né? A Biblioteca Nacional, ela também você pode fazer a consulta nos arquivos físicos, né? Você tem que ir lá no Rio de Janeiro para fazer essa consulta, naqueles que estão disponíveis. Tem essa outra plataforma aqui, que é a Brasiliana Iconográfica, que ela traz pinturas, né, históricas do país, das cidades, do período do Brasil Império. Tem bastante coisa ali a respeito da evolução da paisagem no nosso país. E tem também o Brasiliana Fotográfica, que aqui aí são fotografias, então, do país. E aqui é bem interessante, né, fazer a comparação entre as cidades, né, centenas de anos atrás e as cidades hoje. E o portal IBGE Cidades também tem fotos históricas, né, de centenas de municípios. Também é bem interessante fazer essa consulta. Para imagens contemporâneas, né, eu estava mostrando as imagens históricas, para imagens contemporâneas, aéreas, imagens satélites, tem o Google Maps, né, e dentro do Google Maps a gente tem o Google Street View, que permite a gente ter essa perspectiva, né, a nível de solo das cidades e fazer a comparação, então, com os arquivos históricos, né, e ver como se deu essa evolução. Aqui um exemplo, né, de imagens contemporâneas e áreas de satélites do Google Earth, aqui da ilha de Santa Catarina, do sul da ilha de Santa Catarina, a região ali em torno do aeroporto, a Tapera, o sul da ilha, em 1984, e a evolução da cidade ali na planície do Campeche, né, na Tapera, no Carianos, em torno do aeroporto, como cresceu, né, a cidade nesse período de tempo, e essa é uma observação que é possível ser feita por meio dessa geotecnologia gratuita e disponível. Imagens contemporâneas, imagens de satélites pelo Google Earth Time Lapse. O Time Lapse, então, ele traz imagens animadas, então, dessa evolução espacial. Aqui no Google Earth eu tenho que selecionar esse reloginho aqui e selecionar o período, né? E se a imagem ela está disponível para eu poder fazer a comparação da evolução da paisagem. E é isso. Bom, eu quero falar agora rapidinho sobre a coleta de dados, SIG, e a elaboração de mapas, né? A coleta de dados, ela é feita aqui no Brasil pelas amostras, né? E as coletas de dados pelos censos, né? A gente está com o nosso censo atrasado, provavelmente ele vai acontecer no ano que vem, mas essas informações coletadas pelos agentes recenseadores, elas estão disponíveis no portal do IBGE e você pode entrar lá e fazer consulta e download desses dados, né? Basta entrar lá, IBGE, downloads, os links eu vou deixar no documento em anexo aqui, e dentro dessas pastas estão as informações, né, que foram coletadas e podem ser transportadas, então, para o ambiente SIG, né, que são os sistemas de informações geográficas. E dentro do SIG, eu consigo fazer o trabalho, né, um retrabalho dessas informações que foram coletadas e gerar os meus próprios produtos cartográficos. Agora eu vou fazer uma prática aqui, acho que eu já estou chegando ao fim. Tá. Eu vou fazer uma prática aqui no QGIS bem rápido, só para mostrar que a ferramenta existe, ela não é um bicho de sete cabeças, tão difícil assim de utilizar. E, por fim, eu vou fazer uma chamada, né, para que vocês conheçam o Labitat, né, e as propostas de materiais didáticos, recursos didáticos e ensino, né, de cartografia escolar que está disponível lá na plataforma, acessando Labitat UFSC. Então,
Vamos dar uma breve passada aqui pelas plataformas que eu mostrei anteriormente. Aqui é o acervo da Biblioteca Nacional, acervo digital da Biblioteca Nacional. Eu posso procurar por tipos de materiais. Eu quero procurar material cartográfico, iconográfico também, né, que podem ser pinturas. Vou ficar só no cartográfico e vou buscar direto. Poderia fazer outras chaves de indexação, mas eu não quero buscar direto só o cartográfico. Vou clicar aqui, vamos ver. Ahn, astronomia, mapa topográfico, vamos ver o que é esse aqui, ó. Ó, província do Brasil. Então temos mapas históricos, né? Já digitalizados. Entre outros, esse é só um exemplo rápido, né? E conforme as técnicas de cartografia foram evoluindo, né, ao longo do tempo, os mapas foram ficando mais precisos até a gente ter o que a gente tem hoje. A Biblioteca Nacional, ela tem também uma consulta no acervo digital. Você pode fazer uma consulta digital do acervo físico, né, do catálogo de cartografia, mas essa consulta aqui é para o terminal físico. Você tem que estar lá no Rio de Janeiro para poder acessar, né, os arquivos. Você pode procurar aqui o tipo de material, né, coleção da onde que tipo, né, se é Atlas, se é cartografia, mapas, o que for, faz a busca e você vai encontrar lá dentro e ver se ela está disponível ou não, né, para consulta. Agora eu estou indo para outra plataforma de imagens históricas aqui, que é o Brasiliana Iconográfica. Essa aqui é bem interessante. Eu vou direto aqui para uma aba de exploração do mapa, tipo de, né, de exploração que é o mapa. Vou clicar aqui em Santa Catarina e vou aqui, ó, Cidade do Desterro, perto de Santa Catarina. Então aqui, ó, eu tenho imagens, né, pinturas de como era o desterro antigamente. Interessante, né? E aqui fotos, né? No Brasiliana Fotográfica, então eu tenho arquivos fotográficos que eu também posso consultar aqui o acervo e vir por locais, assuntos e por aí vai. Vou aqui em Santa Catarina e buscar aqui as imagens disponíveis de Santa Catarina, né? Então aqui colônia de Blumenau, né? Então eu já consigo ver, observar um certo desenvolvimento, né? Talvez um terceiro estágio de desenvolvimento agrícola. Tá bom, vou tentar não me estender muito aqui. Mas essas imagens são super interessantes, né? Para comparar, fazer essa análise, né? De evolução da paisagem, evolução das cidades. O IBGE Cidades também tem também tem, né? Um acervo disponível. Você pode clicar aqui no município ir direto por municípios, estados, Santa Catarina, Florianópolis. E aqui eu posso procurar mapas, histórias e fotos, né? Fotos antigas, para ver como é que era o nosso município dezenas de anos atrás até hoje. Fora isso, né, ainda tem outras informações, né? Informações censitárias a respeito do nosso estado e dos municípios. Outra plataforma que eu apresentei ali foi o Google Maps, né? E dentro do Google Maps eu tenho aqui o Google Street View, né? Que é o rapazinho que eu consigo soltar ele aqui, ó, e ver como é a cidade, né? Na perspectiva das pessoas ali, né? O que uma pessoa caminhando pela cidade vê. E posso até buscar, então, né, os locais onde aquelas imagens históricas elas foram tiradas e fazer um comparativo, né, na sala de aula junto com os meus alunos. Outra ferramenta interessante aqui, diferente daquela, isso aqui é o Google Maps, né, esse aqui é o Google Maps. Eu já consigo ver um 3D aqui, segurando o Ctrl, tá bem avançada essa ferramenta. Tem o Google Earth Online também, né? Aqui no Google Earth Online é onde eu consigo visualizar, então, aquele time-lapse que eu falei antes, né? Olha só, a mudança nas florestas. Então, de 2010 a 2020, vamos ver o que que aconteceu aqui, olha só. Então ele está me mostrando o time-lapse, né, ou a composição, uma animação das imagens da supressão da vegetação ali na Amazônia, de cortar o coração. Bom, continuamos. Essa aqui é a página do Google Earth para download na máquina.
né, caso você queira fazer o download daquela ferramenta na sua máquina. E aí você pode fazer então essa, essa brincadeira aqui com as imagens históricas, né, as imagens aéreas históricas, né? Então aquela primeira que eu peguei de 1984 e comparei com a imagem de 2020, né? Então teve uma evolução bem evidente aqui, né? Não sei se é evolução, mas um espraiamento da mancha urbana. Tem também o portal de mapas do IBGE, onde eu posso acessar aqueles dados, né, já trabalhados, os dados do censo, e posso também baixar aqui mapas ou informações cartográficas para trabalhar dentro dos sistemas de informações cartográficas, né? Então eu posso vir aqui, ó, mapas do Brasil, mapa físico na escala desejada, mapa físico do Brasil, ó. Esse aqui foi aquele que eu mostrei para vocês. É um mapa em alta resolução, né, no formato PDF, e eu posso baixar ele, salvar aqui no meu computador e fazer análises mais profundas, né? Dei um super zoom ali só para mostrar o, o grau de detalhe, né, desse produto cartográfico. Opa, então tá, que eu consigo observar bem as toponímias, né, e as divisões entre os polígonos, né, e os biomas. E aqui nessa página, Downloads IBGE, acessando cartas e mapas, bases cartográficas contínuas, BSIM, além das outras, né? Mas eu vou concentrar aqui no BSIM versão 2016. Eu consigo baixar essas informações aqui no formato shapefile para abrir. Se eu clicar aqui, ó, ele vai baixar um arquivo .zip, eu posso extrair ele no meu computador e trazer vários arquivos de camada nesse formato aqui, ó, .shp, é como se fosse um PDF, um JPEG, só que isso aqui é uma informação espacial. Olha só que interessante. Eu vou trazer aqui a unidade da federação e agora eu consigo fazer o meu mapa. E consigo gerar mapas, por exemplo, um mapa mudo, para que os meus alunos, né, possam inserir ali as informações no meu mapa para fazer trabalhos diversos, né? Posso brincar de jogo da memória, posso pedir para eles, né, fazer uma atividade para que eles nomeiem, então, para que eles criem as toponímias dos estados, para que eles diferenciem, né, as regiões e pintem aqui com lápis de cor, por cores, ou até no Paint mesmo, e esse produto aqui sou eu que vou gerar. O intuito dessa aula aqui não é fazer um curso de QGIS, né, mas a informação está aqui disponível e é muito fácil achar tutorial na internet a respeito do manuseio dessa ferramenta que é tão cara para os geógrafos, né? Hoje isso aqui é o estado da arte da tecnologia que a gente tem acesso, né? Nós da geografia precisamos então dominarmos, a gente precisa conhecer a ferramenta, os sistemas de informações geográficas para compreender os fenômenos espaciais e gerar novas análises dos nossos produtos cartográficos. Bom, é, essa ferramenta que eu acabei de mostrar, o QGIS, ele é um SIG, né? Ele é gratuito e eu recomendo que baixe somente pela página oficial do QGIS, tá? Então, vou deixar o link ali também e recomendo que se invista um tempo, porque é isso que serve para a vida do geógrafo, tá? E por último, então, a gente tem o Labitat, que apresenta diversas propostas, né, de criação de recursos didáticos, aulas, materiais para educação inclusiva e por aí vai. Eu vou clicar aqui em cartografia escolar, vou vir em sugestões de aulas, vou selecionar aqui as coordenadas, já abri outras aqui. E aqui tem um plano de aula, né, que o professor pode fazer a consulta e dentro desse plano de aula também são propostas, né, atividades para serem realizadas junto com os alunos. Voltando aqui para finalizar a nossa apresentação, eu queria agradecer o interesse, o tempo, espero não ter sido muito chato. Tentei ser bem objetivo, o tempo foi super curto, eu passei 10 minutos, eu não sei
se os organizadores vão deixar esses 10 minutos a mais ali ou vão sugerir para que eu faça um corte, né? Espero que a informação tenha sido útil e auxilie na construção do conhecimento geográfico e na compreensão dos fenômenos espaciais e na própria autocompreensão do cosmos, né? Nós compreendermos a nós mesmos. Obrigado demais. Esses slides eu vou deixar disponíveis, então, junto ao vídeo. E eu preparei um roteirinho também, que é um documento, um PDF que vai junto com todos os links que foram utilizados nessa apresentação. Muito obrigado. Tchau.